E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como rezar da forma Shalom, né? E também falar um pouco como eu rezo. Principalmente para ajudar vocês nesse tempo de quaresma. Esse canal aqui eu costumo postar alguns estudos bíblicos meus. Eu comecei esse ano isso. Não divulguei isso para ninguém. Mas eu vou continuar postando os meus estudos bíblicos aqui, certo? E até para motivar vocês a rezar, né? Depois a gente pode até ver se vocês também gravam para motivar o pessoal do grupo a rezar. Então nesse vídeo eu vou ensinar vocês como rezar da forma Shalom, né? Para ajudar nessa quaresma. Eu tenho rezado em pé, porque eu tenho observado que rezar sentado me dá sono. Então eu tenho rezado em pé, me sinto mais livre para andar no meu quarto e poder me ajoelhar. Ó, esse aqui é o meu altar. É bem simples, estou rezando muito com o ícone do ressuscitado e com a cruz. Então, o primeiro passo é você fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois você vai rezar a oração pedindo o Espírito Santo. Ó, vinde Espírito Santo. E aí, Deus pode te motivar a rezar de diversas formas. Pode ser que Ele te dê uma música, e você canta, essa música te ajuda a louvar. Às vezes, quando a oração você começa ela muito cansado, você pode começar rezando em línguas. Isso vai te ajudar depois a se abrir ao louvor. Ou você pode simplesmente começar a louvar com suas palavras. E aí, é assim que eu começo minha oração. Rezando essa oração do Vinde Espírito Santo e depois me abrindo ao louvor. Certo? Então, eu vou dar um pause, vou rezar essa parte. E depois eu volto já com o estudo bíblico com vocês, tá bom? E aí, pessoal, voltei. Foram uns 20 minutos de louvor, uns 20 minutos de oração. Muito livre, assim, né? Eu gosto de rezar em pé porque quanto mais eu levanto os meus braços para rezar, né? Quanto mais eu me dou essa liberdade para rezar, melhor é a oração, melhor eu consigo louvar. Como eu fiz hoje, né? Claro que sempre tem a liberdade do Espírito Santo. Eu comecei a rezar em línguas inicialmente, né? Comecei a rezar em línguas. E depois Deus me inspirava a cantar aquela música do Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, da Eliana Ribeiro. E renovai a face da terra. E comecei a cantar essa música. E depois eu rezava mais em línguas e comecei a louvar a Deus com minhas palavras. Comecei a louvar. E aí depois Deus me inspirava outra música. E essa, assim, muito forte, que foi aquela Em Ti Vou Permanecer. Onde diz: Te adoro, te amo, escuto o pulsar do meu coração. Aí essa música é muito forte de rezar com ela, porque eu fui realmente me colocando numa postura de adoração ao Senhor. E aí eu me ajoelhei no meu quarto, eu levantei meus braços, assim, com toda a liberdade, mais alto possível, fechei os meus olhos e cantava essa música desde o começo. Essa música é muito boa de rezar, Em Ti Vou Permanecer. Onde você diz que quer permanecer com Deus, mesmo nas dores, mesmo nas lutas, nas quedas, nas cruzes. E fui cantando essa música e depois louvando a Deus e falando para Ele que quero permanecer com Ele. E rezando em línguas. E foram 20 minutos que eu nem vi o tempo passar de louvor, de oração. E eu te convido também a fazer isso. Porque quando a gente reza dessa forma, nosso coração ele vai ser mais aberto para o nosso estudo bíblico depois. Então, muito bom rezar assim, dessa forma. Então, pessoal, me sentei aqui só para explicar um pouco sobre o estudo bíblico, depois desse louvor. Eu também faço meu estudo bíblico em pé, porque para não dar sono, tá? Mas aqui eu tô com o meu estudo bíblico da Quaresma, e aqui ele dá a passagem, né?
São Lucas 9, 22 a 25, bem curtinho. Então, o que eu recomendo você a fazer? Ler todo esse texto, que é uma pequena reflexão. Você lê ele para já mergulhar no que vai falar o texto. E depois você vai abrir a sua passagem bíblica, Lucas 9, 22 a 25. Lucas 9, 22 a 25. E aí, pessoal, é o primeiro anúncio da paixão. Você vai ler 5 vezes. 5 vezes você vai ler essa passagem. São só 3 versículos, você vai ler 5 vezes. Eu gosto de ler em pé. Porque para não dar sono, para não me cansar. Então eu me levanto, eu leio em pé, fico rodando pelo meu quarto e fico lendo, né? E fico observando os personagens, o ambiente, tudo que acontece na passagem, a parte textual mesmo, eu não associo com minha vida. E essa é a parte da leitura, né? Depois a meditação. Bom, pessoal, e aqui está estruturado tudo o nosso estudo bíblico. A nossa passagem, a gente vai ler 5 vezes. Depois que a gente lê bem essas passagens, costumo ler 3 vezes. Na quarta vez eu costumo marcar as partes que mais me chamam a atenção, grifar mesmo aquilo que me chama a atenção. E na quinta vez eu costumo ler já me identificando como algum personagem do texto. E aí na meditação a gente vai responder a pergunta: o que o texto diz? E aí você vai responder: qual é o ambiente? Quem são os personagens daquele estudo bíblico? Quais são as ações que acontecem naquele estudo bíblico? Tudo isso você vai anotar. Você vai responder só sobre o texto. Depois a oração. Você vai aqui na oração, você vai rezar e ver o que o texto te diz pessoalmente. Você vai olhar o texto e ver o que aquilo te fala para a sua vida, né? Então, você vai olhar, se identificar com algum personagem, você vai ver alguma situação que já aconteceu com você, algum pecado ou alguma misericórdia que Deus já agiu na sua vida, e você vai ver o que o texto lhe diz pessoalmente. E aqui sim, você pode rezar em línguas, você pode clamar ao Espírito Santo, e aí Deus ele vai te dar inspirações, seja para louvar Ele, seja para pedir perdão a Deus, seja para pedir por alguém, interceder por alguém. E na contemplação você vai responder a pergunta: o que o texto me faz dizer a Deus? Qual é a minha resposta diante disso que Deus me falou? O que eu respondo para Deus, né? E aí, nesse momento, é um momento de silenciar, é um momento de deixar com que Deus ele finalize essa obra no teu coração, e vai surgir no teu coração um anseio, uma resposta diante daquilo que Ele fez na tua oração. E aí você vai responder isso. E aí depois o nosso projeto de vida pessoal, onde você vai escrever o assunto. Aqui eu gosto de colocar o rema, ou seja, aquela frase que mais te impactou, aquela frase que Deus te falou, aquilo que mais te marcou, você vai escrever aqui no assunto. E aí você vai responder: como eu estou, né? Diante daquilo que Deus foi te falando na oração, como você está? Como você está vivendo hoje, no agora? Depois, como você deveria estar? O que seria o ideal, né? O que você vai fazer sobre isso? Deus vai lhe inspirar uma resposta na contemplação. E aqui você vai preencher o que eu vou fazer sobre isso. Que recursos usarei? Quando eu farei isso? Então, tudo isso precisa ser bem esquematizado. Isso precisa ser algo concreto. Não pode ser algo muito superficial, tipo, vou melhorar na minha castidade. Mas como vai se dar isso, né? Que recursos você vai usar? Você vai ficar se confessando semanalmente? Você vai utilizar a oração do texto? E quando vai fazer isso? Que horário você vai fazer isso? Né? Que momento do dia você vai fazer isso? Em que frequência? Depois de quais ações? Tudo isso precisa ser bem esquematizado. E aí você depois
pode revisitar essa sua oração e dizer se essa ação foi realizada ou não. Agora eu vou rezar e vou depois ler o meu estudo bíblico para vocês. Bom, pessoal, terminei aqui de rezar. Nossa, oração, esse estudo bíblico é muito bom. Você rezou hoje, não ficou com desejo de santidade depois dessa oração? Reze de novo. E aí eu vou ler, né? O que Deus foi me falando. Primeira meditação, o que o texto diz. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vem a perder a si mesmo, que causa a própria ruína? Jesus está anunciando aos seus discípulos, aos seus amigos mais próximos, a sua paixão. Ele diz que precisa padecer, sofrer a rejeição por príncipes, sacerdotes, escribas, e ele será morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Eu imagino que os seus amigos não aceitam essa ideia, não acreditam como alguém tão bom e com tanto poder como seu melhor amigo pode passar por isso. Não entra na cabeça deles. E Jesus fala o grande caminho para a santidade, para a vida eterna, para seguir a Ele, renegar a própria vida, abandonar tudo e a todos, ficar sem nenhum bem, tomar a bendita cruz que nos salva, que dá sentido à nossa vida e que nos faz participar da paixão de nosso Senhor, que é uma grande graça, e assim seguir a Ele. Quem quiser salvar, ou seja, viver esta vida passageira, curta, sem grandes tesouros, vai perder o que Deus com tanto amor nos reserva. Vai perder a vida eterna. Só quem quer sacrificar esta vida por amor a Cristo vai ganhar a eterna vida. E nós buscamos tanto nesta vida que esquecemos que Deus nos criou para a vida eterna e não damos tempo para buscar esta verdadeira vida. Não adianta nada ter o tudo oferecido pelo mundo e perder o tudo oferecido por Deus. Essa foi a meditação, né, que eu fui escrevendo. Aí a parte da oração. Primeiro eu li o texto que eles dão para ajudar. Aí eu fui escrevendo a parte onde Santa Teresa, isso me chama muita atenção. Ela fala como abandonar as coisas do mundo e desejar viver essa cruz, né? Ela fala: fugir de todos os defeitos e vontade desordenada de ouvir a palavra tola e inútil, da curiosidade de ver e ouvir. Escolher sempre aquilo que mais agrada a Deus. Entre as coisas boas, escolher aquilo que mais agrada a Deus. Aceitar com paz e agradecimento as coisas que não satisfazem o nosso amor próprio. E depois outra parte que marcou muito. Como posso ver a Cristo rejeitado, crucificado, e ainda buscar prazer e glória terrenos? Dar-me toda a voz sem nenhuma reserva. E aí já entra a minha oração, né? Senhor, que vida terrena eu tenho vivido, cheia de amor próprio. Tu constantemente se derrama a mim, me dá a tua graça e eu desperdiço, ignorando tantas oportunidades que tu me dá de mortificar a minha carne. Eu vou escolhendo me alimentar com tanto lixo, com tanta podridão, fazendo escolhas que podem até ser lícitas, mas estão disfarçadas, pois elas são cheias de amor próprio. Quanto tempo já perdi, né? Quanto tempo me resta para fazer a tua vontade? Que vida medíocre eu tenho levado. Me perdoa, Senhor. Eu quero desejar a cruz, eu quero viver a tua vontade. Não quero mais viver sem te agradar. Me une a ti, me une à tua cruz, me converte, Senhor. Dá-me a graça de te adorar na cruz todos os dias da minha vida. E aí, quando eu ia rezando, né, eu me ajoelhava, rezava em línguas. Deus ia me dando a visualização dele na cruz e sofrendo assim, né? E ia me dando muita vontade de adorar a cruz. E aí eu rezei com a cruz, adorando o Senhor. Foi uma oração de muita adoração, né? Eu rezava de novo com aquela música do Quero Te Ver, Senhor. E foi uma oração de louvor, mas também de pedir perdão. Perdão pelas vezes em que eu vou desperdiçando a oportunidade que Ele me dá de escolher a vontade dEle. E vou me alimentando de tantas coisas inúteis, desnecessárias, né?
E aí o meu PVP é justamente sobre isso, o assunto. Amar a cruz hoje. Como eu estou? Estou vivendo cheio de amor próprio. Como eu deveria estar, escolhendo a vontade de Deus, mortificando a minha carne. O que eu vou fazer sobre isso? Aí Deus me dava algumas inspirações. Discernir no Espírito a vontade de Deus para tudo que eu vou fazer e parar de ver coisas inúteis nas redes sociais, que é algo que eu tenho vivido esse tempo, né? De gastar muito tempo com o YouTube, que é algo que eu tenho que me desapegar mais com o YouTube, e vendo coisas inúteis, palavras inúteis, como Santa Teresa ia dizendo, que não me agregam. E que recursos eu usarei e quando farei isso? E aí eu escrevi. Só vou entrar nas redes sociais quando tiver um objetivo específico e com discernimento. Se eu entrar só por entrar, eu vou acabar vendo coisas que não me agregam valor. E também no início da oração, uma coisa que eu não li, né? Mas Deus ia me dizendo que ele era o centro, que todo o resto é acréscimo, que tudo perde valor quando Deus sai do centro da minha vida, né? E aí eu renunciava às redes sociais, à preguiça, à vaidade, a uma vida egoísta. Então essa foi a minha oração de hoje. Eu vou postar todos os dias que eu rezava, vou postar. Não mais essa explicação, mas só a minha oração mesmo para ajudar vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe.